O episódio de hoje é mais do que especial, pessoal, porque quem vai conduzir essa conversa com o Daniel é ninguém mais, ninguém menos do que o Dr. Renner Fonseca, o fundador, o CEO do R Fonseca Direito de Negócios. Dr. Renner, mais uma vez uma alegria recebê-lo aqui para falar de direito, estratégia e temas atuais. Tá, uma honra, né? Mais uma vez estar aqui. Esse momento que é tão gostoso de bater esse papo, a gente fala que aqui a gente fala o que é difícil de uma forma simples. Essa é a nossa meta. É isso. Mas faltou um detalhezinho no currículo do Daniel que eu vou completar aqui. Tá? Olha o segredo aí, ó. Acima de tudo isso aí que você falou, que ele é isso tudo mesmo, ele é motociclista. E a gente se aproximou, né? Pelo mundo das motos, o mundo das duas rodas. Então a gente morou no mesmo prédio, e aí eu tinha moto na época já, e viajava, e ele também tinha moto. Então acho que a paixão pelas duas rodas aí nos uniu ainda mais, né? Com certeza. Então esse predicado aí era o que faltava no currículo. Faltou esse detalhezinho no currículo. Então, tributação e duas rodas aí, pela falha nesse ponto importantíssimo, mas são esses momentos que vão conectando, né, Renner? Trazendo pessoas que têm os mesmos interesses, tanto no âmbito profissional quanto pessoal. Exatamente. E sempre alinhando propósitos também, porque a vida, o trabalho é mais uma forma de nós realizarmos a nossa vida. Mas existe um propósito maior de vida por trás de tudo que a gente faz, é um sentido maior. Com certeza. Tem uma vida pessoal envolvida nisso aí também, não é? O sentido da gente trabalhar e nos desenvolvermos profissionalmente é também sermos melhores como pessoas, né? Então, isso aí. Então, doutor Renner, a palavra está franqueada e vamos aqui bater um papo leve, descontraído sobre um tema árido e de maneira bem leve. É um tema que é novidade, mas que não é tão novo assim, né? Um desejo antigo de vários governos de fazer essa nova forma de arrecadação tributária. E assim, para a gente que é da área tributária, é um choque, né? Porque existem alguns detalhes aí que nós vamos falar aqui que nos incomoda muito tecnicamente. Mas a vontade do povo através dos nossos deputados ontem foi feita e a gente tem que respeitar, não é? Obviamente a gente pode discutir, a gente pode entender que há algum ponto inconstitucional ou até mesmo, né, que seja legal, não sei, a gente vai bater esse papo aqui e entender onde a gente chega nisso. E pontos de mitigação, né, Renner? Para tentar antecipar os pontos e mitigá-los, né? E a prevenção aí, a antecipação, ela é fundamental para que você tenha a carga tributária mais justa possível. Não é só negar, não é fazer o que nós chamamos de evasão fiscal, né? Não é isso. Mas é uma forma de recolher o menor tributo que você tiver direito de fazer. Nenhuma empresa, nenhum empresário quer pagar mais do que deveria pagar. A empresa quer pagar aquilo que é justo. É isso. E para isso existem vários mecanismos legais, lícitos, podem contribuir, e é o que nós vamos falar pouquinho disso aqui. Nós já vamos falar agora. Exatamente. Mas enfim, Daniel, fala para nós aí o que é esse projeto de lei recém-aprovado na Câmara. Fala em maneira geral, assim, em linhas gerais, o que é esse projeto de lei para a gente? Bom, para começar, é muito difícil se falar tecnicamente de algo que é eminentemente político, né? Foi uma promessa de campanha, se isentar pessoas que ganham até R$5 mil, e como forma de compensação, voltamos com a tributação sobre dividendos. Você antecipou com propriedade, tentaram fazer isso por anos e anos, muitos PLs foram propostos. Esse 1087 especificamente, que foi aprovado ontem, está com grande chance de aprovar no Senado também, os agentes públicos. A manifestação que a gente acompanha é que ele tem apetite para aprovar, né? O que é esse PL? Esse PL visa isentar os contribuintes pessoas físicas que ganham até R$5 mil. Tem aí um alívio entre 5 e 7.300, na casa de 7 mil. De novo, uma promessa de campanha. E como forma de compensar, né, fiscalmente, balancear essas contas, estão se voltando com tributação de dividendos da seguinte forma. Os contribuintes do Brasil que recebem mais de R$50 mil por mês, e aí é acumulado por PJ, não adianta pagar 10 e depois 30 achando que vai fugir da tributação, não. Quem ganha mais de 50 mil da mesma PJ vai ter uma retenção, que é uma mera antecipação de imposto de renda sobre esses dividendos, que pode ser compensado ou não, mais para frente a gente vai conversar. E quando a PJ brasileira paga dividendos para o exterior, vai haver retenção de 10%, e aqui eu chamo a atenção que não importa se é R$1 ou R$1 bilhão,
diferentemente do Brasil, o residente no exterior vai sofrer retenção de 10% do valor cheio. Eu tenho algumas ressalvas quanto à forma que esse PL foi proposto e algumas anomalias que ele está trazendo, que a gente vai tratar agora. Mas, a grosso modo, essa espinha dorsal da legislação que aparentemente vai chegar. E, em se aprovando e sendo aprovado até 31/12, já valerá agora a partir de 1º de janeiro de 2026. Então você está me dizendo que é o seguinte, ele foi aprovado na Câmara. Foi aprovado na Câmara ontem à e ainda noite. vai ser votado no Senado, é isso? Acabou Pode ser alterado lá? Pode ser, mas aqui o que a gente espera? Como ele foi votado por unanimidade, com pouquíssimos ajustes ontem, ao que parece, de novo, a gente acha do verbo achar, né? Essa é a palavra. Que ele tende a ser aprovado no Senado tal qual ele chegou. É essa a expectativa, mas a gente sabe que tudo pode acontecer no Brasil. Né? É uma questão política, né? É uma questão Essa política. aprovação é uma questão muito mais política do que jurídica, não é isso? É uma questão muito política, porque, veja, 2026 a gente sabe o que vai acontecer no Brasil. É um ano importante para a política nacional no Brasil. E se esse projeto for aprovado, nós estamos isentando 65% dos contribuintes pessoas físicas. A gente tem algumas ressalvas quanto a isso, mas é um número relevante, né? A gente sabe que o Brasil, apesar de ser muito rico, ele tem a renda baixa. A tributação aqui no nosso país é focada no consumo, que é outra história, mas vai se isentar 65% dos contribuintes. Vamos levar a carga para apenas 15 milhões de contribuintes pessoas físicas, me parece muito desproporcional. E, além disso, como eu antecipei, a gente está falando de retenção. É uma mera antecipação, ou seja, em 2026 a gente vai ter uma grande parte da população isenta e o governo com caixa, fruto dessa antecipação. Então, sim, é um projeto eminentemente político e daí nasce a dificuldade de se discuti-lo tecnicamente, né? E você falou uma coisa importante, né? A tributação incide sobre a renda, o patrimônio e o consumo. Né? Sim. E o Brasil hoje é muito focado em quê? Em renda, patrimônio, consumo? O que é a tributação maior no Brasil hoje? A gente não tem dúvida, de novo, né? O Brasil é a 10ª economia do mundo, é muito rico, mas tem uma renda muito baixa. Então, o grosso da tributação se vem pelo consumo. E a distorção já começa aí, porque qual que é a maior parcela da população? São os mais pobres, que acabam, por número, consumindo mais. Então, quem paga mais imposto no Brasil no consumo acaba sendo quem consome mais. Exatamente. Então, essa reforma do consumo é importante, que é outro tema, né? Que é um outro PL, né? O 108, né? Que é o 108. Que já foi aprovado também, que já né? foi aprovado, mas, de novo, a gente vê na rua aí, o Brasil vai ter o maior IVA do mundo. Renner, já temos. Só está pulverizado em ICMS, IPI. Em várias cadeias, né? Só vai se consolidar. Então, voltando à sua pergunta, sobre o consumo, sim, exatamente porque nossa renda é muito baixa, tanto é que R$5.000 a gente vai isentar 65% dos contribuintes. Então, seguimos focando na tributação sobre o patrimônio. E pensando assim, olhando por cima, né? Quais são assim, os objetivos maiores desse projeto de lei? O que é que ele visa? O que é que ele busca? São dois. Na prática. Assim. São dois, ao meu ver. Um, eu concordo, todos aqui, nós somos a favor de justiça fiscal, né? Claro, sim. A gente não viu a tabela do IRPF ser atualizado por muito tempo, a inflação veio alta há muito tempo, era necessário se fazer um ajuste, ponto final, era necessário. O que esse PL visa? Uma certa justiça social de isentar parte da população, tenho ressalvas por conta da universalidade da renda, mas é o que ele visa, e segundo, tributar dividendos. Há-se uma narrativa de vamos tributar a alta renda, não, vai se tributar dividendos, por quê? Vai tributar o simples, vai tributar o presumido. A gente não está falando de tributar apenas os grandes receptores de dividendos. Qualquer pessoa que ganha mais de 50 mil vai ser tributada, ponto final. Então, quais são as duas vertentes? Isentar parte da população e aumentar a carga. Por que aumentar a carga? Porque a alíquota nominal do imposto de renda não foi baixada. São as duas vertentes, ponto final. Ao meu ver. Essa questão de fazer justiça tributária é uma coisa importante, olhando sob o ponto de vista do ser humano em geral, né? Mas também penalizar o empresário, a empresa que está gerando um emprego, me parece algo que é meio distorção, você não acha isso? Ô, Renner, 80% da tributação do Brasil é focado em poucas empresas. Elas pagam quase que exclusivamente a tributação total a nível de imposto de renda, né? Evidentemente que isso reflete na tributação de consumo estadual e municipal. Impostos e tal.
Na pessoa física, a gente está caminhando para o mesmo caminho. A gente está colocando 15 milhões de pessoas apenas no universo de 210, 220 milhões de pessoas para pagar imposto de renda. Me parece muito desproporcional. Não sei se eu concordo ainda, porque eu tenho dúvida, de novo, sou a favor da justiça social, da justiça fiscal, mas eu tenho dúvida sobre a compensação dessa isenção de imposto de renda, se a antecipação da retenção dos dividendos seria suficiente. Sinceramente, eu tenho dúvidas. Nosso papo aqui não tem nada político e nada enviesado, é sempre muito isento e muito técnico, né? Completamente. Mas apenar as empresas, né, apenar o empresário desta forma, acaba que numa última instância pode até gerar desemprego, talvez, não sei. Você foi cirúrgico, por quê? Eu gosto de fazer um paralelo com o direito penal, né? Se você ler o artigo 121 do Código Penal, tá assim, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Sim. Qual que é o comando da norma? Não mate ninguém. Não mate né? ninguém, E aí, trazendo um pouco para outras vertentes, quando você lê a tributação sobre lucro exterior no Brasil, a 12973 ou a IN 1520, qual que é o comando da norma? Não tenha holding no Brasil, vá embora e invista lá. Quando você lê esse PL, o comando é não invista no empreendedor. O comando desse PL digital é vá para a renda passiva, vá para CRA, CRI, LCA, LCI, que continue isento. Que ficaram isentos. E você está correto, o que a gente está fazendo? A gente está desestimulando o empreendedor, que é a renda que emprega, que paga imposto, e o comando da norma é exatamente levar para o caminho oposto. Vou além. A tributação da pessoa física, caso esse PL seja aprovado, vai ficar muito complexa, que por si só gera um fato para desanimar. Somado ao aumento de carga, e aumento de carga a partir do momento que não se reduziu a alíquota nominal, estamos desestimulando, sim, o empresário, e a longo prazo, eu concordo plenamente, refaço as suas palavras, vejo um cenário sombrio. E aí até para o investidor estrangeiro, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que segue desestimulado. Então eu acho que isso é ruim para a economia, como um todo. Eu acho que a gente tinha que facilitar a vida do empresário, que é quem paga imposto e emprega nesse país. A gente está indo para o caminho oposto. Você que atua em vários países, né? Como é que é a comparação dessas normas em outros países? Eu sabia que Fala um pouquinho pra gente. O Renner, ele conhece muitas coisas. Essa tá fora do nosso script aqui. Mas essa pergunta é boa. Vamos lá. Tem um instituto no direito tributário, que é uma técnica de tributação, que é a integração entre pessoa física e pessoa jurídica. Que aí merecia um podcast, porque ela é gigantesca. Enfim. A gente tem uns exemplos curiosos, como o Chile, que é tributação integral. Então, tem a tributação corporativa. Se eu enviar dividendos, cresce para 30 e tantos %, mas eu utilizaria. Esse tipo de antecipação de retenção, que é uma antecipação de dividendos, para depois, no futuro, eu ver se a alíquota efetiva da empresa chegou próxima a 34, a empresa normal, né, 40 segurador, 45 banco, para ver se eu vou dar o crédito ou não para o contribuinte. Eu nunca vi na minha vida. Eu tenho contato com 28 jurisdições, trabalho diretamente com 16 e nunca vi esse tipo de integração com retenção e possível crédito. Eu nunca vi na vida. E aqui eu vou pegar essa deixa e voltar um pouquinho falando do exterior. O investidor estrangeiro, ele tem muitos problemas com esse PL. E ninguém está falando disso. Eu estava me preparando para um evento em São Paulo e para esse. Ninguém estava falando isso. Por quê? Você pega europeus, que tem lá a plataforma dele do Participation Exemption. Não se tributa dividendos quando se recebe na Europa, via de regra. Com algumas exceções. Reino Unido, idem. Eles não se tributam dividendos, indo ou voltando, desde 2009, com algumas exceções, claro, mas via de regra não se tributa. Veja, o europeu tem investimento no Brasil. Ele chegou aqui desde 1996, fez o investimento dele, a legislação era X. O dividendo para ele não é tributado. A partir do momento que eu estou inserindo mudando a regra do jogo. No meio do jogo eu estou mudando a regra e estou aumentando a carga, porque, de novo, não estou baixando a alíquota, para ele vai virar custo para o europeu. Porque o dividendo para ele é isento. Aí vocês vão falar, mas a lei prevê um crédito para o estrangeiro. Renner, é um caos o crédito para o estrangeiro. A minha experiência com crédito para o estrangeiro é traumática. A maioria das vezes que eu ouvi isso, ele desistiu e acabou se feito um ajuste na próxima fatura, um gross up, porque é um caos. De novo, a sistemática de crédito para o receptor de dividendos no exterior é diferente para o brasileiro, que por si só já causa uma primeira inconstitucionalidade, né, porque estou dando tratamento diferente para o estrangeiro em relação ao brasileiro. Mas respondendo,
Não conheço nada parecido, apesar de ter uma vivência internacional muito relevante. E eu estou curioso para ver como a Receita Federal vai regular esse crédito para o estrangeiro, porque, de novo, é sempre um caos. Eu sou descrente. Vamos aguardar com fé, claro. Somos apartidários, não tem política na mesa. Espero que dê certo, porque eu tenho que explicar isso para um anglo-saxão. Pensam explicar isso para o europeu. Então vai ser muito difícil para mim. O estrangeiro não consegue entender uma ação judicial nossa aqui, uma reclamatória trabalhista, ele não consegue entender. O Renner, para você explicar para um estrangeiro que um processo aqui demora 20, 25 anos, 30 anos, e é isso que demora, ele não consegue entender. Para você explicar para ele que a regra está mudando no meio do jogo, ele não consegue entender. E mais, me parece que o investidor estrangeiro está pagando uma conta que não é dele. Sim. Porque o projeto é político, veio uma mensagem, temos que exonerar quem ganha até 5 mil. E ok. Vamos tributar quem der para tributar aí. Ele está pagando a conta ao que me parece que não é dele. Então é muito difícil explicar, claro. Tudo que eu estou falando aqui, eu não estou falando em nome de entidade nenhuma, nem estaria em condições de fazê-lo, mas é uma realidade. São conceitos e estudos do direito tributário internacional que vão ser feridos. E eu tenho dificuldades de entender o balanço dessa isenção e de entender como o investidor estrangeiro vai receber o crédito. Porque aqui no Brasil vai ser via ajuste de renda, né? Vai ser mais fácil. Uma das regras internacionais aí de tributação é que não se exporta tributo, não é isso? E nesse caso, quando eu remeto lucro, eu estou exportando dinheiro, em última instância. Então, eu estou agora tributando uma remessa internacional, nesse caso. Eu costumo falar o seguinte, estelionato intelectual, má-fé intelectual, qualquer palavra que você quiser dar, falar que dividendos não é tributado. O dividendos, ele é tributado na fonte. Mesma coisa no nosso salário. Meu salário não é tributado porque a empresa reteu, chegou ali para mim. Não, ele foi tributado. O que eu acho que deveria ser feito, que o PL anterior até tinha? Eu não sou contra essa integração da pessoa física e jurídica, não sou contra dividendos, desde que se calibre a alíquota nominal, tal qual a OCDE faz. Né? O que se não pode é ter igual o Brasil e a Argentina com a alíquota de 34%, 35%, mais a retenção de dividendos. Mas, de novo, é má fé intelectual falar que dividendos que dividendos é isento, porque não é. Né? E isso acaba que aumenta o risco Brasil, né? Investimento estrangeiro no Brasil acaba que fica muito mais delicado, muito mais sensível. Se esse investidor estrangeiro ele já não consegue entender uma reclamatória trabalhista, um PJ que entra com uma ação dizendo que era empregado, por exemplo, ele não consegue entender isso. Não. Ele não vai conseguir entender que há uma tributação adicional à tributação da receita bruta da companhia para chegar no investidor, uma tributação adicional, e que há uma renúncia fiscal do país, o governo, o real nesse caso, sem uma contrapartida de quê? De uma redução do custo da máquina pública. Eu acho que isso aqui é o pior. Eu concordo plenamente. E eu preciso voltar nesse ponto que você tocou, que é muito importante. A palavra é insegurança jurídica, porque a regra mudou do meio do jogo e o investidor estrangeiro está agora pagando mais imposto, ponto. Não sabe se vai ver esse dinheiro de volta, e essa é a realidade. E como que explica isso para ele? Não, de novo, até a Receita Federal regular, não sabemos. Sabemos pela experiência que é traumática. Esse é um ponto importante. Agora, qual que é a principal mudança estrutural que nós vamos ter a partir dessa vigência da lei? O que você acha que vai mudar assim na prática? De novo, a própria estrutura mesmo na prática. São duas coisas: desincentivo e complexidade. É o que mudou. Porque, veja, agora a gente tem que sempre separar, né? Pessoa física, por quê? PJ no Brasil segue isento, para deixar claro para todo mundo. Uma pessoa jurídica pagando dividendos para pessoa jurídica segue isento. Aqui, imposto de renda pessoa física, né? Ficou complexo. Vou ter que apurar a alíquota efetiva da empresa, ver a renda global da pessoa física, se ela está nos 10% ou não, quanto seria o crédito. Então é complexidade. O que muda para o ano que vem? Complexidade e desestímulo ao empreendedorismo. Ponto. Os contadores, então, devem estar bem felizes, né, com essa mudança. Mais uma obrigação para os contadores, os nossos amigos contadores aí. Vão ter que ter balanços contábeis agora firmes, né? Porque a partir dele é que vai nascer a retenção, principalmente o crédito, que vai ser fiscalizado. Então, sim, os contadores estão muito felizes e contentes com essa nova obrigação. Então, as famosas holdings que participam de outras empresas, uma holding de participação, por exemplo. Eu tenho uma holding da minha família, participa de uma companhia operacional da minha família. Esse lucro que chega na holding, inicialmente ele não será tributado, não é isso? Vamos lá.
PJ no Brasil segue sendo isento. Ok. Quais eram as estruturas no Brasil? Se pulverizava empresas por várias razões, se consolidava o resultado na road por MEP, isento, e dali se pagava. Quais são as dificuldades que a gente vai ter a partir de janeiro de 2026? A road não paga nada. Via de regra, ela não tem operação, ela não paga nada de imposto. Ou seja, a retenção dela vai virar custo. Ponto final, não vai dar crédito. Porque ela não está próxima à alíquota nominal. E aí, eu tendo a dizer que a gente vai viver um processo de limpeza de estruturas. Claro, você é doutor, você é especialista nisso. As empresas que têm planejamento sucessório, que você conhece muito bem e o faz muito bem, deixa aqui registrado. As empresas que têm propósito negocial, que têm substância, evidentemente tende a permanecer. Agora, estruturas pulverizadas uma empresa em cima da outra, tende a sumir. Por quê? Para PJ final que paga o dividendo esteja próximo da alíquota nominal para se reduzir a carga final do acionista. Então, tendo a dizer que vai se limpar as estruturas, a não ser de novo aquelas que têm substâncias e foram feitas com outros propósitos negociais.